O efeito bola de neve ou o efeito juros compostos, como que ele pode transformar a sua vida ou te deixar no mesmo lugar para o resto dela. É sobre isso que eu quero falar com você nesse episódio. Então, já deixa o like, se inscreve você que não é inscrito, ativa as notificações para você saber quando tiver episódio novo e fica comigo até o final. Vamos lá. Quero falar com você sobre o efeito dos juros compostos, efeito bola de neve e a importância de um bom planejamento financeiro também. Tá, então acompanha com bastante atenção tudo que eu vou falar. E outra, se você tem filho, pega ele, põe para ouvir esse episódio, põe ele aqui na frente do celular, então, põe ele para acompanhar também. Porque se para você fala, Fabrício, mas para mim a curva já passou, já tô muito avançado, muitas decisões erradas, eu sei que eu podia ter feito diferente, mas eu não fiz. Daqui para frente, muita coisa eu infelizmente vou conquistar porque já foi. Mas eu tenho filhos, a minha descendência tem que tomar boas decisões. Então põe para assistir, tá? Ou aprende você e ensina ele na prática, beleza? Também vai funcionar. Agora vamos lá. Eu já falei aqui num episódio mais recente sobre as principais responsabilidades financeiras que você vai ter na sua vida. Quais são as principais ou os principais gastos, você pode interpretar também. Moradia, alimentação e transporte. Falei um episódio inteiro sobre isso e as fases, 4 fases aí de você investidor, para você poder tomar boas decisões a respeito desses gastos. Então, moradia, alimentação e transporte são os principais gastos. Sobre esses gastos, você não pode fugir. O máximo que você pode fazer é se planejar para ser econômico, para ser sustentável financeiramente dentro desses gastos que são necessários. Então, ter ali um básico de um controle, que aí entra a importância do planejamento financeiro. Não comprometer muito do seu orçamento com esses principais gastos aqui, ou comprometer o mínimo que você precisar com as necessidades, para você ter mais dinheiro para poder investir. Tá? E aí também, tô com dúvida, Fabrício, não sei. Vai lá no outro episódio que eu gravei e vê um pouquinho mais destrinchado sobre cada caso e como economizar também, que você pode fazer dependendo da etapa que você tiver. Mas tenha isso em mente. Esses são os 3 principais gastos que você vai ter durante a sua vida inteira, tá? Moradia, alimentação e transporte. Não dá para fugir deles. E você que está com 20 ou 30 anos, ou 35 ou 40 anos e ainda não tem a sua casa própria, ou mora com alguém que é o provedor da casa, saiba que você vai precisar ter o seu imóvel um dia. Eu preciso comprar uma casa? Não, você não é obrigado a comprar, mas você vai precisar ter um lugar para morar. Então isso não é novidade para ninguém. Tem o pessoal que fala, de repente eu tive que comprar uma casa com 35 anos. Fala, não, peraí. Aos 20 anos, quando você começou a trabalhar, você morava na casa de alguém, provavelmente. Então quer dizer que você não sabia que você ia ter que ter a sua casa lá no futuro? Você ia ter que ter o seu espaço para morar? Todo mundo sabe. Então se você está numa faixa etária aí de 20, 25 anos, mora com algum responsável, então já fica o recado. Você vai ter que ter o seu próprio lugar. Então fique esperto com isso, porque é um dos grandes custos e inclusive é o ponto 2 aqui que eu destaquei para a gente conversar. Financiamento de passivos, mais precisamente carro e casa. São custos mais altos, é o que a gente vai financiar. Se bem que tem gente financiando aí celular, né? Parcelando aí em 30 vezes, né? Ou entre aspas, sem juros, mas eu quero concentrar aqui nos principais que são carro e casa. Quando a gente fala de financiamento de passivos, tem algo que está inerente no financiamento, que são os juros. Os juros, quando você financia, você não tem como fugir. Tá? Isso você tem que saber. Mas é algo que, diferente da moradia, da alimentação e do transporte, você consegue escapar. Como? Com um bom planejamento. Se você não financiar, você não vai pagar juros. Se você não pegar crédito de ninguém durante a sua vida inteira, adivinha só, você não vai pagar juros para ninguém a sua vida inteira. Olha que coisa. Então dá para você fugir desse tipo de custo, o custo dos juros. E eu quero dar um exemplo mais voltado para o financiamento de casa. Tá? Financiamento de casa, ele vai ser muito mais caro do que financiamento de carro, não na taxa de juros, tá? O crédito do carro é mais caro sim, mas que é um bem com um valor mais baixo, mais potencial para você sumir com o carro do que sumir com a casa, então os juros da casa é um pouco mais baixo, mas é um custo muito mais alto geralmente. A casa vai ser ali 300, 400, 500 mil reais. Então quando você for financiar, o valor vai ser muito mais expressivo. No fim das contas você deixa um caminhão de juros, coisa que no carro às vezes não acontece. Então sobre o financiamento da casa, o mais normal
é quem vai comprar fazer uma tabela SAC, que é aquela chamada sistema de amortização constante. Na tabela SAC, como o próprio nome já fala, a amortização ela é constante. Só que aí vamos supor que você financiou um imóvel e você está ali começando a pagar agora, deu a entrada, que já é um ponto que você tem que se planejar para dar a entrada. Você pode usar o seu FGTS, caso você encaixe nas regras ali que são obrigatórias do próprio FGTS para liberação. Você pode usar recurso próprio, pode usar empréstimo de familiar, alguém te deu ali um bônus, alguma coisa. Enfim, você tem que o dinheiro, tem o FGTS, você vai dar a entrada. Então você tem que se planejar um mínimo para isso. Até por isso, um dado interessante, a média de início de financiamentos aqui no Brasil, a média de idade das pessoas que financiam imóvel está em 31 anos. Ou seja, não é gente que começou a trabalhar agora. A gente já está um pouquinho de tempo aí na estrada e tem FGTS ou tem ali algum saldo guardado para poder justamente dar entrada. Deu a entrada, normalmente vai ser de 20% do valor do imóvel, tá? Já fica aí a dica. A tabela SAC, a amortização ela é constante, então ela vai ser a mesma durante toda a parcela. Só que tem um ponto nessa tabela que ela é decrescente. Então você começa pagando um valor mais alto e lá no final, quando você estiver lá com 30, com 25 ou 35 anos de financiamento, aí a parcela ela vai ser justamente um preço bem baixo em relação àquilo que você começou pagando. Tá? Por quê? Lembra que eu falei que a amortização é constante. Então, do começo ao fim, é o mesmo valor que você está amortizando a sua dívida. Tá? É basicamente você pegar um imóvel ali de 360 mil, você financiou 360 mil, vai pagar em 360 vezes, você vai pagar R$1.000 por parcela de amortização. Só que a parcela no começo é R$4.000, por exemplo, é R$3.000, por exemplo. Ou seja, essa diferença é só juros. Então, no começo, você paga muito juros e aí tem o ponto do planejamento. Se você está começando agora sua vida profissional ou, assim, como eu já falei em outro episódio aqui também, o auge salarial do brasileiro está ali na faixa dos 52 anos, 50, 52 anos, que é onde ele vai ter o salário maior durante toda a sua carreira, na média, tá? Você pode ser uma exceção. Mas vamos pegar pela média, né? Que é o que a gente pode usar aqui para dar um exemplo mais abrangente. Você com 31 anos, que é a idade média de quem financia hoje, não vai estar no topo da sua carreira profissional. Ou seja, a sua renda vai ser muito consumida pela parcela do financiamento. Só que ela vai ser muito consumida para pagar o quê no começo? Principalmente juros. Porque na tabela SAC, que é por onde os financiamentos mais são vendidos para imóvel, né? Nessa tabela, no começo, é praticamente só juros. 70% da parcela, mais ou menos, vai ser juros, o resto, sim, vai ser amortização. E aí você pensa, mas Fabrício, eu tô programado para comprar essa casa. Eu tô aqui, ó, tô bonito para poder fazer isso. Por quê? Porque eu vou amortizar, que é o sonho de quem compra um imóvel, né? Quem compra casa, já compra e fica ali na cabeça, não, mas se eu conseguir pagar a parcela, se eu conseguir antecipar tal, eu consigo terminar esse financiamento em 20 anos e não em 35. Olha que maravilha. Tá certo, se terminar a dívida antes, é sim interessante, é inteligente, você vai economizar em juros também, legal. É a melhor solução? Talvez não. Porque se você tem o potencial de amortizar essa dívida ao longo do tempo, por que você vai entrar numa dívida em primeiro lugar? Fala, tá, outra alternativa que eu tenho seria alugar durante um tempo para ir depois comprar. Será que isso não é mais econômico? Eu não estou aqui defendendo o aluguel em relação à compra do imóvel, tá? Não é isso. Se vale mais a pena comprar ou alugar, vai depender de cada caso, vai depender de cada pessoa, até porque tem aquele lance de, eu quero pregar um prego aqui na minha parede, né? Eu quero fazer uma reforma na casa, quero deixar ali uma cozinha americana, um espaço mais bacana na minha cara, quero reformar, então o imóvel tem que ser meu. Ótimo. Se você tem essa visão, então provavelmente para você vai fazer mais sentido comprar, mas será que vale mais a pena comprar financeiramente falando? Então é isso que eu quero avaliar, e não é nem o comprar, porque se eu estou falando que você vai financiar, a comparação tem que ser, vale mais a pena financiar ou vale mais a pena alugar e depois comprar? Supondo que o seu sonho seja comprar, vale mais a pena você financiar talvez um imóvel que nem seja dos seus sonhos, que você nem queira, e além de colocar o financiamento na conta, a gente tem que colocar outras coisas, como a própria reforma, mobília e tudo mais. Vale a pena você financiar ou vale a pena você alugar, de princípio? Esse é um dos pontos, é um questionamento que você tem que se fazer. Porque justamente no financiamento do imóvel, que é o que mais vai consumir o seu orçamento, caso você entre no financiamento, né, de cara,
você vai pagar muito alto a parcela e o maior custo ali, né, a maior parte daquela parcela é juros, simplesmente juros. Tá? Isso sem falar do jovenzinho que tá ali com 20 anos e a primeira coisa que quer é comprar um carro. Que aí ele vai de financiamento em financiamento, chega lá nos 50 anos e já se arrependeu de todas as decisões financeiras que ele tomou. Ou não se arrependeu também, né? Acha que foi um injustiçado aí pela sociedade e por aí vai. Mas 20 anos, financiou o carro, vai pagar um caminhão de juros também, aí depois deu mais 5 anos, tem que trocar o carro, financiou outro carro, aí 30 anos, foi lá e financiou a casa, enfim. Esse exemplo eu não quero nem entrar aqui em mais detalhes. Só falando da casa, tem muita importância o planejamento financeiro justamente para isso. Para você saber o que é melhor na hora de você comprar o seu imóvel. E aí você vai começar a perceber o seguinte, quando você se planeja, quando você se programa melhor para poder fazer uma aquisição ou tomar uma decisão importante como essa de ter um imóvel, você começa a analisar mais alternativas. E o que pode aparecer na sua frente? Por exemplo, essa comparação financiamento e aluguel. Por exemplo, esperar um pouco mais para sair da casa dos seus pais ou dos seus responsáveis para poder ter a sua própria casa, para poder morar sozinho, aí acumular mais capital nesse período, aproveitar esse tempo, ou até usar alternativas diferentes para a compra do imóvel, por exemplo, um consórcio. Né? Você já deve ter ouvido aqui muito colega meu, né, que fala de conteúdo aí na internet, finanças, investimentos e tudo mais, descendo a lenha nesse produto. Só que, assim como vários outros produtos, como previdência privada mesmo, que lá atrás foi muito negligenciada por vários investidores e influenciadores também, tem produtos bons ali no meio. E aí o consórcio é a mesma coisa, pode entrar como uma boa estratégia dependendo do cenário. Tá? Então, como eu falei antes, a gente tem que analisar cada caso como único. Tá? Então, para você pode fazer sentido. Então, você começa, qual que é o importante aqui? Não é nenhuma recomendação para você tomar partido de nenhum produto, tá? Deixar isso bem claro. Mas é para você entender o quão importante é se planejar e começar a avaliar as alternativas para você tomar uma boa decisão e economizar no fim das contas. Isso que é o importante, tá? De todo esse episódio aqui, se uma coisa eu posso deixar para você, essa importância de você dar um passo atrás, olhar para a situação e se programar, se planejar para você não meter o pé pelas mãos e cair na real, como acontece com várias pessoas que eu acompanho ao longo desses mais de 10 anos aí como planejador financeiro, de olhar para pessoas com às vezes 15, às vezes 20 anos de financiamento e arrependidas da decisão que elas tomaram de 15, 20 anos atrás. Então, para você ficar de alerta aí, tomar cuidado com essa decisão, principalmente uma decisão importante como a compra de uma casa. Tá legal? Terceiro ponto que eu destaquei, que esse daqui é fundamental, já falei em vários episódios também, eu quero fazer mais uma comparação sobre o investimento de longo prazo. A importância de você se planejar, independente do que está acontecendo com o resto da sua vida, de moradia, alimentação, transporte, quero comprar casa, não quero comprar carro, não quero, o investimento para o longo prazo. Quanto antes você começar, melhor é. Eu quero dar um exemplo em números, como eu sempre faço aqui falando desse tema, que é o seguinte: se você, caso investir R$100 por mês durante 40 anos, todo mês ali, regradinho, a 1% ao mês, no final dos 40 anos você vai ter o total de R$1.176.477. Ok? Agora, se você quadruplicar esse aporte, só que você reduziu o prazo pela metade, você fala, pô, eu não vou começar agora não. Eu tô com 20 anos, pô, daria para guardar 100zinho, tranquilo. Mas deixa eu queimar esse 100 agora e eu vou começar quando eu tiver com 40. Deixa eu curtir até os meus 40 aqui, aos 40 anos eu começo a guardar. E aí aos 40 anos você tem um poder de poupança um pouco maior, você fala, pô, vou guardar 400, tá? Passou 20 anos aí, eu podia guardar 100 na época, agora eu vou guardar 400. Quero saber, vou para as cabeças, guardar muito. R$400 por mês, 4 vezes mais do que você tinha que guardar antes, por 20 anos, a 1% ao mês também, mesmo fator ali de rentabilidade. Você vai ter no final dos 20 anos R$395.702, ou seja, praticamente 3 vezes menos. Então o jovenzinho ali, o seu colega que começou a guardar com R$100, quando ele tinha 20 anos, começou ali 100zinho todo mês, tal. Quando você tinha 40 ele também, ele já estava muito na sua frente. Então só os juros sobre juros já rendiam mais do que os 400 ali que você ia guardar todo mês. Então
o tempo é muito mais importante do que o quanto você vai guardar nesses casos. Claro que se você fosse fazer um aporte de R$10 mil todo mês por 20 anos, a diferença ia ser bem grande. Mas a gente falou aqui de começar com 100 ou esperar 20 anos e começar com 400, ou seja, 4 vezes mais. E aí você fala, pô, Fabrício, legal, né? Eu tenho 3 vezes menos capital, mas ele contribuiu por 40 anos, então ele gastou muito mais, ele investiu muito mais do que eu. Ah, é? Faz a conta. 40 anos, né? São 480 meses. R$100 por mês dá R$48 mil de contribuição. Agora, no seu caso, no caso 2, R$400 por mês durante 240 meses, que é o prazo em 20 anos, 96 mil. Ou seja, além de tudo, ele desembolsou metade do que você desembolsou só. Qual que foi a diferença? Ele teve mais tempo. Então, se você tem tempo, comece o quanto antes. Comece o quanto antes, mesmo independente do valor. Que tem essa ilusão, as pessoas hoje têm muito, né? Sempre tiveram, mas hoje é muito falado sobre isso, que é só dá para fazer dinheiro se eu estiver investindo muito. Só dá para eu construir um bom patrimônio se eu estiver investindo pesado, se eu tiver um bom patrimônio para investir. E não é verdade. Se você tem muito tempo, você consegue construir muito mais do que várias pessoas que às vezes vão ter um aporte mais alto para fazer, mas com tempo restrito. Então comece o quanto antes, tá? Lembrando o exemplo, R$100 por mês durante 20 anos. Lembra que eu falei para você colocar teu filho, tua filha para assistir, para acompanhar esse episódio aqui? Então, se não chamou ainda, é hora de chamar, voltar aqui um pouquinho o episódio e botar para ouvir esse exemplo de novo. R$100 por mês durante 40 anos. Quem tem 20 anos, vou ficar milionário só aos 60. Quantos milionários de 60 anos você conhece? Eu não conheço muitos. Pelo menos amigos assim, que eu posso sentar, trocar uma ideia, um café, não são muitos, dá para contar nos dedos. Agora, se você conhece muitos, você está num nicho privilegiado. Pergunta para eles o que eles fizeram para se tornar milionários. Agora, se você não conhece, você pode ser um deles. R$100 por mês durante 40 anos. Se você tem 20 anos hoje, sua obrigação, no mínimo, é se tornar milionário. Tá? Agora, se já passou dos 20, tem pouco tempo, não tem problema. Melhor momento para você começar a guardar foi 10 anos atrás. Se você não começou, hoje é melhor do que amanhã. Tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar bastante sobre essa importância do longo prazo, tá? Porque justamente o tempo é o que vai fazer mais efeito no seu investimento. Você investir, claro, escolher bons ativos, mas investir constantemente ao longo do tempo vai dar um baita de um resultado. Agora, outra coisa importante sobre o planejamento, ainda mais falando das conquistas, carro, casa, entre outras coisas, quem tem o dinheiro na mão tem poder de barganha, compra geralmente mais barato, pode negociar, tem o poder da decisão. Então, faça boas escolhas, se planeje, controle ali o seu orçamento. Quando for tomar uma decisão importante, dá um passinho para trás, se reflete, coloca na balança, se planeja e invista, tanto para curto, médio e para longo prazo. Reserva de emergência, já falei aqui, cansei de falar em outros episódios, é importante pra caramba, mas esse investimento para longo prazo é tão importante quanto, ou até mais importante do que ter só uma reserva ali para curto prazo. Então, curtiu esse episódio? Achou interessante aqui tudo que a gente falou? Deixa o seu like, não esquece de seguir a gente, comentar aqui embaixo o que você achou de mais bacana também, compartilhar esse episódio, se você não colocou ninguém para assistir, compartilha esse episódio, não esquece de se inscrever, você ainda não é inscrito, né? E ativar as notificações, você que já é inscrito, se não ativou as notificações, ativa as notificações para você saber quando vai sair novo episódio, tá? Porque a gente tem bastante inscrito até aqui, mas pouca gente com o sininho ativado por enquanto, né? Tem uns 10, 15% aí, pessoas com o sininho ativado. Então ativa o sininho, porque se você tá aqui é porque você gosta do conteúdo, ou gosta pelo menos da minha voz aí, né? Então, você tá curtindo, saiba quando eu vou aparecer aqui de novo falando com você, combinado? Então deixa o like, se inscreve, ativa as notificações, segue a gente lá no Instagram, @MondayPlay_podcast e no meu pessoal, @oFabrício Duarte. E lembra que eu te espero aqui no próximo Monday Play. Tchau!